Eu quero dar como tema lições práticas sobre oração. Lições práticas sobre oração. Eu vejo neste texto, muito conhecido dos irmãos também, toda a história de Jó, todo o livro de Jó, que ele nos traz algumas lições práticas sobre a oração. Nós percebemos no versículo 8º do capítulo 42 de Jó, que nós lemos, que Deus fala: o meu servo Jó orará por vós, dele aceitarei a intercessão. No verso 9, nós temos no verso 9, repete novamente no versículo de número 9, deixa eu voltar aqui no verso 9, repete lá no verso 9, no finalzinho, e o Senhor aceitou a oração de Jó. E o Senhor aceitou a oração de Jó. O verso 10, muito interessante, impactante, poderosíssimo, ele diz: mudou o Senhor a sorte de Jó quando este orava pelos seus amigos. E o Senhor lhe deu, e o Senhor lhe concedeu o dobro de tudo o que antes possuíra. O Senhor mudou a sorte de Jó quando este orava pelos seus amigos. Qual era a situação de Jó? Qual era o momento vivencial de Jó? Pelo que ele estava passando, pelo que estava enfrentando. E ao olharmos para a sua oração, que percebemos que foi uma oração que teve vitórias tremendas, poderosas, maravilhosas, vitórias gloriosas, que coisas espetaculares, exponenciais aconteceram quando ele orou. Interessante ainda, eu repito, que o Senhor diz para os amigos dele: peça para Jó orar por vocês, que eu vou atender a oração de Jó. Quais são as lições práticas sobre oração? Quais são as lições que podemos aplicar na nossa vida, se queremos ter uma vida vitoriosa, abençoada e abençoadora em todas as áreas da vida, e não só ver as nossas orações sendo atendidas por Deus, mas também sendo agraciados, abençoados, fortalecidos dia a dia por Deus nas nossas próprias vidas, em nome de Jesus. Em primeiro lugar, eu quero destacar aqui sobre esta expressão de Jó, né? Essa mensagem baseada na vida, na experiência de Jó. Então nós estamos na experiência de Jó, na vida de Jó. Primeiro ponto, a oração tem que proceder de um coração totalmente puro. A oração tem que proceder de um coração totalmente puro. Se nós queremos vitória na oração, o primeiro ponto, a primeira coisa que devemos trazer à nossa mente é que o nosso coração tem que estar totalmente puro. E vamos ver isto na vida de Jó. Vamos ver isso na vida deste homem, o que havia acontecido com ele, o que havia sucedido na sua vida. A Bíblia diz que Jó, capítulo 1 de Jó, ele perdeu tudo quanto possuía. Jó perde tudo o que ele havia possuído, tudo o que ele havia adquirido, ele perdeu na sua vida. Ele perde os seus bens, ele perde os seus filhos e filhas, ele perde a sua saúde. A Bíblia diz que seus amigos vieram tentar consolá-lo e durante 7 dias e 7 noites ficaram mudos, não proferiram uma palavra sequer. Se você olhar no primeiro capítulo de Jó, vai nos trazer esta grande verdade, que os seus amigos vieram para consolá-lo. Eles se condoeram da situação de Jó, ficaram tristes por aquilo que Jó estava passando. E eles falaram e combinaram entre eles: vamos consolar Jó. E quando eles chegaram, diz o capítulo 1, que a situação de Jó era tão terrível, era tão complicada,
era tão difícil que eles rasgaram suas próprias vestes, no sentido de dor, de sofrimento, de angústia, de condoer-se do próximo, e choraram profundamente diante da situação de Jó. Eles choram, e você imagina comigo, 7 dias, 7 noites, sem poder dar uma palavra qualquer, em silêncio total, sem saber o que falar. Mas depois, eles abriram a boca. E quando eles abriram a boca, nós percebemos pela Bíblia que era melhor não ter aberto, permanecido silêncio, porque eles só falaram besteira. Ficaram 7 dias, 7 noites sem falar nada. Aí quando começaram a falar, deveriam ter se calado novamente, pois só falaram bobeira. A Bíblia vai dizer que Elifaz começou a repreender Jó, repreendido por Elifaz. Um dos seus amigos o repreende, um dos seus amigos o exorta. A Bíblia diz que Elifaz mandou Jó, exorta Jó a buscar a Deus. Jó, você precisa buscar a Deus. Você precisa se voltar para Deus. Você precisa se entregar para Deus. E continua nessa exortação. Aí depois um outro amigo o acusa de iniquidade. Jó é acusado de iniquidade. Depois o outro amigo o acusa de impiedade. Acusado de iniquidade, acusado de impiedade. Não há piedade na sua vida. Não há nada de bom na sua vida. Ainda como se isso não bastasse, o acusam de perversidade. Você é um homem pervertido. Você é um homem sujo. Você está cheio de iniquidade, impiedade, perversidade. E como isso não se bastasse, Jó é acusado agora de grandes pecados. Grandes pecados, Jó é acusado pelos seus 3 amigos. Quando você lê o livro de Jó, perceberá que tipo de amigos eram estes. Ora, estão dizendo que Jó é iníquo, não tem santidade. Estão dizendo que Jó é tomado de impiedade. Não há na sua vida piedade. Não há na sua vida temor a Deus. Não há na sua vida reverência a Deus. Perversidade. E a Bíblia dá depois o nome de grandes pecados, no capítulo 25, dizendo ainda que Deus não ia atender a oração de Jó, que Deus não haveria de fazer justiça, dizendo: Jó, você está como está, você se encontra neste quadro na sua vida, porque você está em pecado, porque você está errando, porque você pecou contra Deus, você conhece o seu pecado. Não havia nada de bom nele, da planta do pé ao alto da cabeça. Chagas, feridas, dores, sofrimento. E a angústia de Jó era terrível, e todas essas coisas acontecendo na vida de Jó. Mas nós lemos na palavra do Senhor, verso 48 do capítulo 42, onde Deus diz: meu servo Jó orará por vós. Eu vou aceitar dele a intercessão. Está aqui no versículo 8º. Eu vou aceitar dele a intercessão, e ele que vai orar por vocês. Qual é a primeira lição do texto sagrado? A oração vitoriosa, a oração verdadeira, ela parte de um coração totalmente limpo, um coração totalmente puro. Porque Jó, apesar de ter sofrido tudo que eu coloquei aqui para os irmãos rapidamente, que ele sofre, todas as acusações, todas as palavras negativas, ele não permitiu que isto tomasse conta do seu coração. Ele não permitiu que gerasse na sua vida, na sua alma, na sua mente, feridas não curadas emocionalmente, sentimentalmente. Ele está com o coração limpo.
Tanto é que ele vai agora, verso 10, orar pelos seus amigos, interceder pelos seus amigos, clamar a Deus pelos seus amigos. Ele não está revoltado com Deus ou contra Deus por ter perdido bens, filhos, por ter perdido a saúde. Ele não entra numa revolta, numa briga contra Deus, dizendo: Deus, olha o que aconteceu na minha vida, eu não vou orar mais, eu não vou te buscar mais. O Senhor permitiu que eu viesse a ter enfermidade, o Senhor permitiu que eu viesse a perder coisas preciosas, o Senhor permitiu tanta coisa ruim na minha vida, eu estou aqui sofrendo, eu estou aqui em dores, então eu estou decepcionado. Jó não estava decepcionado. Jó tinha um coração puro. Jó tinha um coração limpo. E mesmo sendo acusado terrivelmente pelos seus amigos de iniquidade, de perversidade, de grandes pecados e tantas outras coisas, Jó agora, ele vai orar por eles. Será que se fosse eu, se fosse você, se fôssemos nós oraríamos por esses amigos? Será que nós iríamos clamar a Deus por eles? Orar uma oração boa, não orar para eles morrerem, né? Não orar para eles se arrebentarem, não. Orar uma oração boa, positiva, bíblica, né? Aí eu oro assim, vou orar para ele morrer logo. Não é esse tipo de oração. Orar para abençoar meus amigos, mesmo sendo caluniado, mesmo sendo difamado, mesmo sendo injuriado, como ele foi, na sua angústia. Nós olhamos para a Bíblia no capítulo 1 de Jó, e vai dizer que em tudo aquilo que aconteceu, Jó não pecou contra Deus, e nem atribuiu a Deus falta alguma. Ele não culpa a Deus de nenhuma situação difícil, dificultosa da sua vida. Ele não atribui a Deus falta alguma. Ele não peca, diz a Bíblia, com os seus lábios. Ele chega a dizer: eu tenho já bem encaminhado a minha causa ao Senhor, estou certo que serei justificado. Ele chega a dizer que havia vindo ao mundo, não vim ao mundo e não voltarei. O Senhor deu, o Senhor tomou, bendito seja o nome do Senhor. Veja um coração puro, veja um coração limpo, um coração que dobra o joelho para orar, que une as mãos para orar, e o Senhor olha e penetra no coração, como diz o salmista: sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração, prova-me, conhece o meu coração, vê se é em mim algum caminho mau, guia-me pelos caminhos eternos. Veja que o salmista, ele fala para Deus sondar o seu coração, e o nosso coração é sondado na hora que nós oramos. A Bíblia fala ao orar, levantar mãos santas, fala do coração limpo, um coração sem reservas, um coração sem impedimentos. Quando Jesus estava na cruz do Calvário, pregado na cruz, zombado pelas pessoas, judiado naquela cruz, fez maldição em nosso lugar, pois a Bíblia diz: maldito daquele que for pendurado no madeiro. Ele se fez maldição em nosso lugar, mas lá na cruz Jesus orava dizendo: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Perdoa-lhes. Quando o próprio Estevão sendo apedrejado, Estevão também não era Jesus, era um homem como nós, primeiro diácono da igreja. Estevão agora sendo apedrejado, morrendo, ele ora: Senhor, não lhes imputes este pecado, não coloque este pecado. O mesmo tipo: perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. É a mesma coisa, não coloque este pecado sobre eles. Um coração limpo. Antes de orar, nós devemos ter um coração limpo. Não permitir que as tragédias da vida, que os problemas da vida, que os vendavais, turbulências da vida, que as tempestades da vida afetem o nosso coração no momento da intercessão, no momento da oração. Eu repito, veja tudo que Jó enfrentou, tudo que ele passou,
Mas ele foi orar, e Deus disse: eu vou aceitar a oração de Jó. Vocês que o acusaram, vocês que apontaram o dedo para ele, vocês vão pedir agora para que ele ore por vocês, porque é dele que eu vou aceitar a oração. E vocês não falaram de mim, disse Deus para os amigos de Jó, aqui no versículo 7. Vocês não falaram dele, de mim para ele, aquilo que é correto. Então veja, eu repito para você o verso 7, 8. Tendo o Senhor falado essas palavras a Jó, o Senhor disse também a Elifaz, o temanita: a minha ira se acendeu contra ti e contra os teus 2 amigos, porque não disseste em mim o que era reto, como o meu servo Jó. Tomai 7 novilhos, 7 carneiros, e de meu servo Jó ofereci holocaustos. O meu servo Jó orará por vós, porque dele aceitarei a intercessão, para que eu não vos trate segundo a vossa loucura, porque vós não disseste em mim o que era reto, com meu servo Jó. Para que eu não trate vocês, diz Deus aqui aos amigos de Jó, para aqueles homens, para que eu não trate vocês segundo a sua loucura, eu preciso da oração de Jó. E Jó vai orar por vocês. Aqui nós aprendemos uma grande lição. Estes 3 homens, ao ver o sofrimento, ao ver as calamidades na vida de Jó, um abismo chamando outro abismo, vai perdendo coisas, uma atrás da outra, vai tornando um momento difícil na sua vida, e alguém olha, os amigos olham, tanto sofrimento, tanta angústia, só pode estar em pecado, só pode ser erro. Uma grande lição tiramos, que nunca devemos tirar conclusões precipitadas. Nunca devemos tirar conclusões precipitadas. E nunca devemos começar a agir como julgadores em nome de Deus. Não podemos fazer isto. E aqueles 3 homens cheios de razão, defendendo Deus e acusando Jó, quando Jó não estava em pecado. O Senhor permitiu na vida dele um momento de provação, para provar para o diabo, e para o mundo, e para você e eu, para nós, que Jó adorava a Deus, não porque Deus lhe dava bens. Jó adorava a Deus, não porque Deus lhe dava saúde. Jó adorava a Deus, porque Deus é Deus. É por isso que ele adorava o Senhor. E o diabo disse: então tira os bens dele, vai ver se ele vai blasfemar contra ti. Tira a saúde, verás que ele blasfemará contra ti. E Deus permite que a saúde seja tirada, os bens sejam tirados, e Jó continua servindo a Deus. Se você quer vitória na sua oração, tenha um coração limpo. Se você quer vitória na sua oração, segunda grande lição da oração que eu aprendo com Jó, a oração tem que estar provida da verdadeira fé. A oração tem que estar provida da verdadeira fé. Provida de fé, da verdadeira fé. Veja que Jó está orando com fé. Jó começa a clamar com fé. E qual é o segredo disto? O que é isto? O que é esta fé? Crer no que Deus pode fazer e não no que está acontecendo. Esta é a fé. Crer no que Deus pode fazer e não no que está acontecendo. Eu fico imaginando Jó neste momento que ele vai a Deus em oração. Eu fico imaginando Jó nesta hora que ele dirige a Deus em oração, com tantos problemas, com tantas crises, com tantas dores, mas ele fala: Senhor, eu creio em Ti. Eu creio no Senhor, no que Deus pode fazer, e não no que está acontecendo. O que está acontecendo é só calamidade. O que está acontecendo são coisas ruins. Nada de bom está acontecendo no momento, mas eu creio naquilo que Tu podes fazer. Deus pode, não porque você está bem. Deus pode porque Deus é Deus. Mesmo que você não esteja bem, Deus continua sendo Deus, tendo todo o poder no céu e na terra e debaixo da terra, em nome de Jesus.
Não é porque alguém está indo bem na vida, porque alguém está prosperando na vida, alguém que está satisfeito com tudo, que fala, eu creio no poder de Deus. Não, você precisa crer em Deus, mesmo que você esteja no fundo do poço, mesmo que você esteja zerado, mas você fala, eu creio naquilo que Deus pode fazer. Amém, irmãos? Crer em Deus, adorar a Deus, reverenciar a Deus. Quem em sã consciência, ainda bem que o texto foi registrado para nós, se nós não tivéssemos o registro deste texto, nós não saberíamos. Quem em sã consciência chegaria a Jó e diria assim, Jó, você pode orar por mim, você pode interceder por mim. A maioria, 99,9% das pessoas diriam o quê? Nós precisamos orar por Jó. Nós precisamos clamar por Jó, nós precisamos interceder por ele, nós precisamos exortá-lo, repreendê-lo, ajudá-lo. Quando eles precisavam da ajuda de Jó, da repreensão de Jó. Pois mesmo Jó estando naquele quadro da sua vida, para ele Deus continuava sendo Deus. Deus nunca deixou de ser Deus. Ele pôde ainda dar aquele testemunho brilhante, glorioso, que ele disse, eu te conhecia só de ouvir falar, agora os meus olhos te veem, o Senhor é o Deus tremendo, poderoso, e agora em chagas, em feridas, em dores profundas, em sofrimento, angustiante, ele leva a Deus a sua oração, por aqueles que o acusaram, por aqueles que o difamaram, por aqueles que o injuriaram. Fala, Senhor, o Senhor poderia abençoar meus amigos? O Senhor poderia não pesar a mão sobre eles? O Senhor poderia purificá-los neste momento e perdoá-los pelos erros que eles cometeram? Porque eles não falaram de si mesmos, eles não falaram por maldade, eles achavam que estavam certos, mas não estavam. Eu peço ao Senhor, perdoa eles, pois no meu coração eu já perdoei. Não há mágoas, não há ressentimento, não há feridas, não há amargura, não há raiz de amargura. O Senhor podia perdoar meus amigos, não coloque a mão sobre eles, não pese a mão sobre eles, não os trate segundo eles merecem, não os trate segundo o seu procedimento, perdoa eles, meu Deus. Purifica eles. Quem sabe Jó fez essa oração ao Senhor. E o testemunho torna-se maior. O testemunho torna-se exponencial, glorioso. Quando alguém olhava, vamos dar as imaginação, olhava e via Jó naquele estado, orando com fervor, orando com fé, e não estava orando por ele. Ele estava orando pelos outros. Você conseguiria orar assim como Jó? Somente se crer em Deus, como Jó cria. Se realmente ter a fé no Deus verdadeiro, poderoso, como Jó tinha, em nome de Jesus, somente assim. E nós sabemos a definição de fé, eu coloco aqui, os irmãos já sabem de cor, Hebreus 11:1, ora a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que se não veem. E Jó com fé, ele está orando ao Senhor. Aí surge uma pergunta, como está hoje a nossa fé? Como está hoje a sua fé? No Deus que tudo pode. A sua fé está no Deus que pode fazer todas as coisas, ou nos acontecimentos dos últimos dias? Você crê num Deus que intervém, que age, ou diante de uma dificuldade, talvez você enfrentou, um problema que talvez você passou, você deixou de acreditar em Deus? Achou que Deus te abandonou? Que Deus não se importa mais com você? A oração vitoriosa, lições práticas da oração de Jó, é uma oração encharcada, recheada, transbordante
de uma fé viva em nome de Jesus. E ele está orando, ele está clamando a Deus pelos seus amigos, aqueles que o acusaram de iniquidade, perversidade, grandes pecados, falhas, que diz para eles: tem que buscar a Deus. Ele já estava buscando a Deus, tem que ir a Deus, ele já ia à presença de Deus. A oração vitoriosa, amados, em terceiro lugar, é aquele que ora está a serviço de Deus e não de si mesmo. Terceira lição: aquele que ora está a serviço de Deus e não de si mesmo. O texto Deus repete, de maneira proposital, aonde Deus diz aqui, no verso 8, o meu servo Jó orará por vós. No versículo 7, 8º, verso 8º, na parte final, melhor dizendo, diz assim: porque vós não disseste em mim o que era reto, como meu servo Jó. Então no verso 8º, duas vezes, Jó é chamado de servo de Deus. Aquele que ora está a serviço de Deus e não de si mesmo. Quando Deus fala de Jó, Deus fala de meu servo. Então Jó era um servo de Deus. Servo é aquele que está a serviço do outro. Jó não estava a serviço de si mesmo, está a serviço de Deus. E quem ora sabendo que ele está a serviço de Deus, ele vai orar baseado nas coisas de Deus, baseado na palavra de Deus, baseado no querer de Deus, baseado na vontade de Deus. Aquele que ora voltado para si mesmo, está a serviço de si mesmo, ele vai orar pensando apenas nele, pensando apenas nos seus benefícios, pensando apenas nos seus privilégios, pensando apenas nas suas conquistas, pensando apenas nos seus desejos, pensando apenas na sua prosperidade, pensando apenas no seu avanço, porque ele é servo dele mesmo. Mas quem é servo de Deus, ele ora de forma diferente, diferenciada. Jó aqui não está dizendo: Senhor, o Senhor podia me curar agora? O Senhor podia me restaurar agora? O Senhor podia me dar os bens de volta agora? O Senhor podia trazer meus filhos de volta agora? O Senhor podia fazer isso, aquilo, aquele outro agora? Ele está orando pelo outro, que ele é um servo de Deus. Quando vemos o serviço de Deus, a obra de Deus, parada, estacionada, empacada, numa região ou outra, coisas acontecendo que vai de maneira contrária à vontade de Deus, nós devemos orar para que Deus envie o Espírito Santo e transforme vidas naquele lugar. E nós somos servos a serviço de Deus. Lembre-se disso quando for orar. Aquele que ora está a serviço de Deus e não de si mesmo. Se as nossas orações, o resumo das nossas orações, nós somos o foco de toda ela, nós somos servos de nós mesmos. Mas se Deus é o foco, então é o Senhor que é glorificado em nome de Jesus. A oração do Pai Nosso, os discípulos viram Jesus orando e pediram a Ele: Senhor, o Senhor poderia nos ensinar a orar? Como João Batista ensinou os seus discípulos a orar. E Jesus então os ensina a oração do Pai Nosso: Pai Nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. Depois fala do pão de cada dia. Pede para que o nome de Deus seja santificado, o nome de Deus seja honrado, o nome de Deus seja glorificado, que a vontade de Deus seja feita, ou seja, o foco é Deus, é a pessoa de Deus, é a glória de Deus, é o brilho de Deus, não é o meu, nem o teu, não é o nosso. E Jó aqui, ele está como servo de Deus. O meu servo Jó orará por vós, ele é meu servo. Porque por tudo que ele está passando, tudo que ele está enfrentando, ele não pecou com os seus lábios, ele não atribuiu a Deus falta alguma, ele está a meu serviço. E agora você precisa de alguém que ore por vocês, porque vocês pecaram, porque vocês falaram que não é correto, falaram que não é certo, eu vou pesar a mão sobre vocês. Vocês precisam de alguém para orar por vocês. E quem vai orar por vocês? Um servo. Quem é o meu servo? Jó. Ele vai orar por vocês. E eles vão até Jó e falam: Jó, você podia orar por nós? Nós erramos.
Deus nos repreendeu. Você podia clamar a Deus por nós e dizer, para já, é agora, vamos orar. A oração nós estamos a serviço de Deus e não de nós mesmos. E nós vimos aí então que a fé é a certeza, e você ora com fé, como servo de Deus, crendo nos fatos, esperando com convicção, com firmeza, que aquilo vai acontecer em nome de Jesus. Em quarto lugar, orar pelo prazer em ver vidas sendo abençoadas. Orar pelo prazer em ver vidas sendo abençoadas. Você já reparou, já notou, que muitas pessoas não gostam que outros prosperem? Já notou isso nos relacionamentos, nas conversas, nos diálogos? Tem muitas pessoas que não querem que outros prosperem, que outros avancem, que outros se deem bem na vida, não gostam disso. Elas ficam amarguradas, ressentidas, começam a ter ciúmes, inveja. Ah, por que o outro está crescendo tanto e eu não estou? Por que o outro está prosperando tanto e eu não consigo prosperar? Por que o outro consegue tantas dádivas, tantas bênçãos e eu não estou conseguindo? E as pessoas começam a ficar magoadas com isso. Elas começam a ficar ressentidas com isso. E você comenta com alguém, fulano de tal, olha, adquiriu tal coisa, comprou tal coisa, ganhou tal coisa suceder, a pessoa já começa a desfazer daquilo. Já começa a arrumar algo negativo sobre aquilo. Ao invés de dizer louvado seja Deus, que Ele cresça mais, que Ele adquira mais, possa adquirir mais, que Ele possa avançar mais, nós queremos vê-lo crescendo. Lição preciosa, Jó orava pelo prazer em ver vidas sendo abençoadas. Quando Paulo estava preso, quando Paulo era acorrentado, chicoteado, Paulo sofria no cárcere, na prisão, mas ele se alegrava em ver vidas se convertendo, ele se alegrava em ver a igreja multiplicando, ele se alegrava em ver a igreja prosperando, avançando, mesmo que ele estivesse sofrendo por causa disso, mesmo que ele estivesse pagando um altíssimo preço por causa disso, mas a alegria de Paulo era ver vidas sendo abençoadas, almas sendo abençoadas. O próprio Cristo deu o exemplo, abriu mão do céu, abriu mão da sua glória, veio a este mundo, e aqui neste mundo padeceu na cruz por nós, para que nós fôssemos alcançados, para que nós fôssemos abençoados. Jó, quando está orando aqui, não está preocupado com a sua saúde, ele não está preocupado com as suas perdas, ele não está preocupado com o seu fracasso financeiro, no caso, mas ele tinha uma alma próspera. Ele estava preocupado com uma coisa, que meus amigos sejam perdoados por Deus, que a graça de Deus tenha derramada sobre eles, e que eles possam se reaproximar de Deus, e que eles não venham se distanciar de Deus. E eles fizeram coisa errada, então o Senhor abençoa eles. Agora eu fico imaginando Jó orando e o Senhor abençoando os seus amigos. E Deus confirmando no coração de Jó, Jó, já perdoei eles, já os perdoei. Jó, eu já liberei uma bênção sobre eles. Jó dizia, obrigado Senhor, Tu és bom demais. A Tua graça me basta. O Teu poder se aperfeiçoou na minha fraqueza. Bendito seja o Teu nome, Senhor. Mas Jó estava enfermo. Jó estava mal. Jó estava com dores terríveis. Jó estava padecendo. Jó estava morrendo. Mas cheio de força para ver outros sendo abençoados. Conta-se de um missionário que foi trabalhar na Índia. Ele deu a sua vida em prol daquele país. Ele ficou doente, muito enfermo, acamado. Teve que voltar ao seu país de origem. Já velhinho, idade avançada. Ele estava palestrando em uma igreja. Ele dizia, eu preciso de alguém que possa me substituir na Índia.
estou fraco, eu não consigo ir mais, estou debilitado, não consigo viajar. E a história conta que naquela reunião ninguém se prontificou, ninguém queria ir. E aquele velhinho, idoso, ele novamente se prontificou para voltar à Índia e continuar o trabalho do Senhor. Porque ele queria ver vidas sendo abençoadas. Hoje você vai por meio da oração, por meio de abençoar outros. Nós lá estamos, em qualquer lugar, em nome de Jesus. Orar pelo prazer de ver vidas sendo abençoadas. Não orar dizendo, Senhor, por que fulano de tal prospera tanto e eu não prospero? Por que fulano de tal tem tudo que quer na vida e eu não tenho? Aquele que ora com ciúmes, que ora com inveja, ora com dor de cotovelo, como diz o ditado popular, ele não recebe a bênção de Deus. Porque ele se alegra apenas em ver ele crescendo e não os outros. E Jó, ele queria ver os seus amigos crescendo. Agora veja, amados, em quinto lugar, que lição preciosa para a nossa vida, para a nossa alma. Deus abençoa quem ora de verdade. Deus abençoa quem ora de verdade. Aí você olha no capítulo 42, verso 10 em diante. Como Jó foi abençoado. Verso 10 diz assim, mudou o Senhor a sorte de Jó, quando ele chorava pelos seus amigos. E o Senhor lhe deu o dobro de tudo que antes possuíra. Então vieram a ele todos os seus irmãos, todas as suas irmãs e todos quantos antes conheceram, comeram com ele em sua casa, condoeram dele, consolaram de todo o mal que o Senhor lhe havia enviado. Cada um lhe deu dinheiro e um anel de ouro. Agora as pessoas vieram se condoer de Ló, vieram consolar Ló. Imagina que consolo. E as pessoas lhe deram dinheiro e um anel de ouro. Vieram aqui quem? Todos os seus irmãos, todas as suas irmãs, todos quantos conheceram. Talvez Ló disse assim, eu devia ter conhecido mais gente, conheci tão pouca gente. Papai e mamãe tinham que ter mais filhos, tiver poucos irmãos, poucas irmãs. Todos os irmãos e irmãs vieram, os amigos que ele conheceram, todos que ele conheceram, comeram com ele, condoeram-se com ele, consolaram-no, e lhe deram dinheiro e um anel de ouro. Aqui eu trouxe um valor para você e um anel de ouro. Um valor, um anel de ouro. Mais dinheiro, anel de ouro. E o texto diz assim, verso 12, assim abençoou o Senhor o último estado de Jó, mais do que o primeiro, porque veio a ter o quê? 14.000 ovelhas, 6.000 camelos, 1.000 juntas de bois e 1.000 jumentas. Também teve outros 7 filhos e 3 filhas. Mais 7 filhos e 3 filhas. Verso 16, depois disso viveu Jó 140 anos, e viu os filhos e aos filhos de seus filhos, até a 4ª geração. E morreu velho e farto de dias. Aquele que ia morrer, aquele que não tinha mais solução, aquele que achava que seus dias havia chegado, viveu mais 140 anos, vendo os filhos e os netos, os filhos e os filhos dos seus filhos, ou seja, seus netos, até a 4ª geração. O Senhor abençoa aquele ou quem ora de verdade. O Senhor abençoa quem ora de verdade. Por que o Senhor o abençoou? Porque seu coração era limpo. Porque ele não perdeu a fé em Deus. Porque ele estava a serviço de Deus, não de si mesmo. Porque ele se alegrava em ver o outro crescer, em ver vidas sendo abençoadas, muito mais do que ele, e o Senhor o abençoa. Agora, ele não orou para ser abençoado por Deus, ele orou para Deus abençoar os outros, mas quando você ora para Deus abençoar os outros, Deus abençoa você também, em nome de Jesus. Como aquele que disse, eu comentei sobre isso num dos cultos aqui de quarta-feira, talvez, propósito para 2022,
Ele colocou lá uma lista de 5 coisas. Primeira coisa, buscar o reino de Deus. E uniu as 4 últimas coisas, dizendo, e o resto será acrescentado. Se eu busco a Deus, o resto Deus acrescenta. Jó estava orando, Deus acrescentou. Quem é fiel no pouco, Deus coloca no muito. Quem é fiel no pouco, Deus o faz transbordar. A Bíblia diz que o homem fiel será acumulado de bênçãos, em nome de Jesus. Então quem ora de verdade, já orou de verdade. Já orou de verdade. E o Senhor o abençoou de forma tremenda e poderosa. E o que aconteceu na vida dele? Podemos resumir numa palavra: restituição. Ele teve restituição de tudo aquilo que havia perdido. Imagina Jó já com seus 100 e burdoada de anos, que veio mais 140 anos, não sei quantos anos que ele tinha, não lembro, mais 140 anos. Depois disso viveu Jó 140, ele vendo, contando para os filhos, contando para as filhas, contando para os netos, para as netas, como Deus é bom, como Deus é tremendo. Isso nós aprendemos o quê, para concluir? Quando você permite que um ressentimento, uma mágoa, toma conta do seu coração, um perdão não liberado, toma conta do seu coração, você impede a sua própria bênção, você impede que Deus te abençoe. Que nós oramos na oração do Pai Nosso, perdoa-nos assim como nós perdoamos. Mas se nós não perdoamos, Deus também nos perdoa. Nós aprendemos na Bíblia, se ao trazeres ao altar a tua oferta, lembrares que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa perante o teu altar a tua oferta, volta, reconcilia-te com teu irmão, depois vem e faz a oferta. A oferta é o culto, é a adoração. Estou indo adorar, vai ter um ressentimento, eu vou corrigir, depois eu vou adorar, Deus vai aceitar em nome de Jesus. Deus quer nos abençoar, e que as nossas orações sejam orações verdadeiras, de corações limpos, crendo no que Deus pode fazer, mesmo que a situação mostre o contrário. Pois nós cremos no Deus que pode fazer, e não no momento pelo qual estamos vivendo, ou o momento pelo qual estamos passando. Creia em Deus, ore com fé, e Deus ouvirá a tua oração e derramará sobre a sua vida bênçãos sem medida, em nome de Jesus. Lições práticas da oração de Jó. Possamos ter aprendido esta verdade, recebido esta verdade e vivê-la em nome de Jesus. Amém, irmãos?